Boa noite, queridos amigos. É uma alegria estarmos aqui mais uma noite para estudarmos a obra Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós, do grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert, hoje reunidos entre os corações amados de Laudelino e Lincoln, damos boas-vindas a todos. Hoje, antes de iniciarmos o estudo do capítulo 12 da obra, convidamos a todos para nos unir em pensamento, em oração. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham, mentores deste grupo de estudos, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus, para esses estudos tão importantes que nos esclarecem, que nos desvendam mistérios de outrora, que descortinam o mundo espiritual, para que nós possamos cada vez mais despertar a consciência a respeito da nossa imortalidade. Gratidão aos espíritos benfeitores que nos permitem a honra deste trabalho. Pedimos que nos abençoe a todos aqueles que estamos reunidos aqui virtualmente, para que este conhecimento toque os nossos sentimentos e nos auxilie em busca da verdade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje o título do capítulo é Despertamento em Outra Realidade. Dando continuidade, então, o benfeitor Filomeno de Miranda vai dizer a respeito do caso de Hermance, aquela jovenzinha que desencarnou através de um ataque cardíaco, porque foi levada por um estranho até um local e quando ela estava sendo sedada, ela, com o susto repentino, então desencarna deste choque, né, da parada cardíaca. E aí o benfeitor vai explicando que depois de algumas horas que eles estavam lá em trabalho de socorro daqueles jovens que haviam desencarnado no acidente de carro, o diretor espiritual foi procurado pela irmã Melide, que retornava do antigo lar onde a angústia havia se instalado. Como os amigos de Hermance, a jovenzinha, não conseguiram encontrá-la, voltaram a casa e cientificaram aos pais da jovem o ocorrido, tentando tranquilizá-los com a alegação de que ela não se encontrava sós no momento da distração quando ela se separou da multidão. Mas esse argumento de que ela não estava sozinha, ao invés de acalmar os pais, mais os inquietou, porque a filha era de bons hábitos e não se permitia qualquer leviandade. Naquele momento, então, diz a avózinha de Hermance: tentei interferir junto à mãe aflita, induzindo-a a comunicar-se com a polícia. Já era dia quando essa providência foi tomada e o pai veio à cidade, foi à delegacia central na expectativa de ter alguma notícia. Às 9 horas, então, o cadáver da menina foi encontrado e encaminhado ao necrotério para necropsia e também posterior identificação. Logo informado, o pai foi diretamente para lá e se deparou com um quadro que o dominou de superlativa aflição. Tratava-se da filhinha morta, que após necropsiada, seria o corpo liberado para o sepultamento. A irmã Melide, a vozinha de irmã, se continua dizendo que a filha, sua filha, a mãe da menina,
Surpresa, foi acometida de pânico e se deixou abater por terrível desespero. Logo, ela foi vencida por um vágado, foi providenciado, então, um médico que ficava ali à sua cabeceira, ministrando assistência especializada. Nos breves momentos em que a síncope a acometeu, a Melide, então, procura falar-lhe, imprimindo ânimo e submissão ante o infortúnio. Agora dorme sob a ação de um sedativo. E aí, Dr. Bezerra de Menezes escuta em silêncio a narrativa e propõe: vamos então ver como está a nossa irmã. Quando chegaram ao seu leito, o enfermeiro vai notificar que subitamente a paciente começou a dar sinais de inquietação, como se ela estivesse experimentando um pesadelo muito forte. O mentor então aplica passes e informa a Melide que era todo conveniente despertá-la, para que ela pudesse então ter o primeiro encontro com a realidade, assim interrompendo a comunicação com o lar, de onde chegavam os pungentes apelos, como se fossem dardos que a alcançavam e que dilaceravam as fibras íntimas, fazendo com que ela revivesse as cenas que culminaram com a sua desencarnação. Essa era a razão por que a menina se encontrava agitada. Gemendo, ela desperta, um tanto aturdida, com sinais de disritmia cardíaca, pálida e com a respiração ofegante. Ao tentar tomar conta do que se tratava, de onde ela estava, ela vai distinguindo, numa névoa tênue que imprecisava a sua visão, a querida avózinha que estava ali ao seu lado. A surpresa de ver a avó se estampou na sua face e, sem qualquer receio, embora sua fraqueza orgânica, ela distende os braços e fala para a avózinha: Deus meu, estou sonhando, vovó querida, ajude-me. O nobre espírito, então, se acerca o quanto pôde e enlaça a menina com muita ternura e silêncio. Ergue, então, a sua cabeça, o tórax, e apoia no regaço que brilhava tenuamente. A moça se dá conta da presença inconfundível da familiar amada, queixa-se, então, em tom de súplica. Fui raptada e querem me matar. Tenho muito medo, quero voltar para casa. E aí começa a chorar. Melide, como que ninando a menina, responde: o rapto não se consumou, meu bem. Tudo está bem, estamos juntas, você voltará para casa logo mais. Agora se acalme e vamos nos lembrar da oração. E ela fala: estou sonhando com você, vovó, que bom. E a avó responde: de certo modo, você está despertando de um sonho demorado no corpo, para que você possa entrar na realidade maior da vida. E aí ela, assustada, retruca: digo sonho, porque você já morreu. E a avó diz: que palavra imprópria é a morte, em considerando que não existe o aniquilamento e sim o fechar-se de um ciclo restrito da vida para se abrir outro, muito mais amplo. Eu sei, confirmou, mas sucede que você já não pertence ao número daqueles que estão na Terra. E aí a avó continua dizendo que por largos séculos nós pertencemos à Terra, nosso país de origem, nossa bólide especial de viagem para o porto da felicidade. O corpo é frágil, veste que se rompe, libertando o ser espiritual que é indestrutível. Fazendo uma pausa para que ela pudesse se situar no que estava acontecendo, informa: você agora, filhinha, ficará comigo, respirando novo ar, longe da doença, do medo, da aflição, que logo baterão em retirada. Você está viva, não esqueça, e lúcida, sob o carinhoso amparo de Deus. Não quero morrer, vovó. Não morrerá, minha querida. Já você está livre, viva, já venceu a morte. E a moça, então, pareceu desmaiar e balbucia ainda: eu quero ir para casa, mamãe, papai. Irá? Sim. Tudo está bem. Estamos mergulhadas no amor de Deus que nunca nos desampara. Durma esquecendo as aflições do mundo,
para sonhar com as alegrias do céu. Descanse, meu amor. E aí então ela vai levada ao sono entrecortado de soluços. Passado então o encontro com a jovem Mance, os benfeitores foram à sua casa. E aí, seguido à capela, onde o seu corpo estava sendo velado. E ali, junto ao corpo, tinha um benfeitor, um mentor, que estava auxiliando os pais, infundindo ânimo nos pais, para que eles pudessem ser fortes nesse momento duro desses testemunhos. E graças à vozinha Melide e de mais alguns cooperadores espirituais que passaram a velar pelo corpo vencido desde a hora que houve a desencarnação, ela não foi vampirizada nas suas últimas energias por espíritos inditosos que existem em todo lugar. Nesse meio tempo, então, por solicitação da dona Ruth, foram acompanhar o processo de adaptação daqueles jovens acidentados que nós vimos na semana passada. O mentor, então, permaneceu na enfermaria pelo período em que tinha curso a necropsia para identificação da causa da morte e outros comportamentos legais. Eles observaram, então, que os espíritos, ainda que distanciados do corpo, que se faziam examinados ali no necrotério, retratavam as ocorrências que os afetavam, provocando sensações cruciantes. O motorista, por ser mais responsável no acidente, se mantém em sono agitado por todo momento. E por conta das fortes vinculações com a matéria, ele experimentava dores que vinham da necropsia, que o corpo então era objeto. E que, embora ele fosse contido por enfermeiros diligentes, ele sofre cortes e serração que são profundos golpes nos tecidos e costuras. Recordemos que se encontrava sob o amparo, não ficando, todavia, isento à responsabilidade pelos erros que a juventude estróina lhe facultar. Então, vai esclarecendo o benfeitor que em necropsias, muitos espíritos que se deixam dominar pelos apetites grosseiros e se fixam apenas no corpo, quando não fazem jus à assistência especializada, enlouquecem de dor, demorando-se sob os efeitos lentos do processo a que foram submetidos os seus despojos. As necropsias demoraram mais de 1 hora, durante a qual a assistência do bem procurou diminuir os sofrimentos dos recém-chegados. Fábio, por ser o menos comprometido, recebeu mais alta dose de anestésico, vivendo o drama psicamente algo liberado das dores carnais. Passada essa fase, eles voltam a dormir, embora com muita agitação. Acompanharam, então, os mentores o despertar de quase todos, sob duros apelos dos pais e dos irmãos, partindo semi-ebetados para os atender. Explicou, então, o diretor amável. As nossas providências de socorro não geram clima de privilégio, nem protecionismo injustificável. Cada um respira a psicosfera que gera no campo mental. Todos somos as aspirações que cultivamos e os labores que produzimos. A agitação era geral. Eles podiam observar que rápidas flechadas de forte teor vibratório os alcançavam, fazendo com que estremecessem, estorcegassem. O motorista subitamente apresentou uma face de loucura. Ergueu-se trêmulo, respondendo algo com palavras desconexas, e como que envolto por um fio de densa energia que o alcançava, pereceu sugado, desaparecendo. Foi atender, elucidou o Dr. Bezerra, aos que o chamam sob chuvas de blasfêmias e acusações impróprias. A família soube pela polícia que ele havia ingerido alta dose de drogas, o que parecia responder pelo acidente, provocando a informação, mágoa e revolta nos pais. Em continuação, mais 2 se evadiram do local de amparo, obedecendo ao impositivo evangélico.
onde estiver o tesouro, aí estará o teu coração. Fábio e outro amigo, porque não se encontravam muito comprometidos com os vícios e viessem de uma estrutura familiar mais digna, foram poupados à presença do cadáver e às cenas fortes que se desenrolavam antes e durante a inumação dos corpos. Desperta-se cada dia com os recursos morais com que se repousa à noite. E, finaliza o mentor, além do corpo, cada espírito acorda conforme o amanhecer que preparou para si mesmo. Então, agora passamos a palavra ao Lincoln, para que possa iniciar os aprofundamentos deste capítulo. Seja bem-vindo, a palavra está com você. Muito obrigado, Gisele. Boa noite ao Laudelino também, que está conosco, o casal amigo, irmãos nossos, pelo qual temos muito carinho. Saudamos também os demais amigos que nos acompanham daqui, desde a terra das Cataratas, em Foz do Iguaçu, nas três fronteiras que irmanam três nações que coabitam pacificamente, entrosando-se como irmãos de nacionalidades diferentes. Verificamos neste capítulo o que tem sido comum nas escritas de Manuel Filomeno de Miranda, onde em cada elemento que ele nos apresenta, a par de narrar a experiência dos personagens, traz ensinamentos preciosos para todos nós. Então, cada parágrafo tem o seu valor na mensagem que transmite, nas ideias que nos está colocando, para que reflitamos sobre elas. Fizemos alguns destaques que vamos comentar aqui com os amigos. O primeiro deles já diz respeito ao início do capítulo, quando o Dr. Bezerra, comovidamente, fez uma oração saudando a oportunidade nova, agradecendo ao Senhor da vida pelas dádivas concedidas pelo seu amor através do trabalho da caridade junto aos sofredores do mundo. Aqui temos, então, um grande benfeitor da humanidade, pode-se dizer, porque o Dr. Bezerra, em certa oportunidade, foi convidado pela mãe de Jesus, através da mensageira Celina, no sentido de que ele poderia sair do planeta Terra e mudar-se para um mundo mais venturoso. E ele pediu que a mensageira de Nossa Mãe Santíssima levasse a ela a rogativa de se ele poderia permanecer na Terra, para continuar aqui o seu trabalho de apoio em razão das tantas dores que ainda existiam no mundo. A mensagem foi levada e a resposta retornou aprovando a petição do Dr. Bezerra. Então, verificamos que este espírito é um servidor fiel de Jesus, é um trabalhador incansável, como disse aqui o nosso irmão Manuel Filomeno, um mensageiro incansável. E a oração que ele fez naquele instante ali envolveu a todos os membros da equipe, vitalizando as suas forças, restaurando as suas energias. E então nós vemos que ele, quando faz um trabalho junto aos sofredores, levamos o pensamento de que todos nós somos sofredores neste mundo de expiações e provas. Mas, ao mesmo tempo em que somos sofredores pelas circunstâncias próprias da nossa transformação moral, do esforço da nossa renovação moral, ao mesmo tempo também somos servidores no lugar onde nós estamos, na dimensão do que cada um pode oferecer de si em favor da coletividade. Quando estamos exercendo uma profissão, ou mesmo no ambiente dos nossos lares, ou mesmo nas convivências, nos centros religiosos, quaisquer que sejam eles, ou nos nossos clubes ou instituições que conjugam as pessoas, aqueles que nos atendem são servidores. E nós, quando trabalhamos, também somos servidores da coletividade. Isso em nome da utilidade que cada um de nós deve ter dentro da humanidade em que nós vivemos, dentro da comunidade
onde nós estamos tendo a nossa convivência no dia a dia. O que seria de nós se não fosse o servidor que nos prepara o pão quente pela manhã, aquele que nos vende os produtos no mercado, aqueles que nos oferecem os seus serviços e que colaboram conosco na manutenção do nosso conforto material. E o que seria de nós sem aqueles servidores, benfeitores das nossas vidas, que nos socorrem nos momentos difíceis? Então, servidores, meus irmãos, somos todos nós. E é por isso que devemos recordar aqui, neste exemplo de Bezerra de Menezes, aquela frase que Jesus nos remete aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 28, onde ele afirma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele serviu e entregou a sua vida por amor à humanidade. Então, evidentemente, como todos nós espíritas temos em Jesus o nosso guia e modelo para conduzirmos a nossa caminhada nesta existência e pela nossa imortalidade afora, naturalmente deveremos aprender com ele a felicidade de servir, como nos fala o Espírito Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 4. Vemos, então, que dentro das possibilidades de cada um, embora pequeninos, todos nós podemos ser úteis. Vejam, então, os estímulos que nos apresenta Manuel Filomeno aqui em sua narrativa. E vamos buscar também, dentro dessa temática, uma análise que Joana de Ângeles faz a respeito da nossa condição de servidores, no livro Fonte de Luz. Porque, sendo cristãos, através das luzes da doutrina espírita, nós sabemos que o exercício da nossa fé, o exercício da obediência ao Evangelho, o exercício de seguir o Cristo nesta caminhada evolutiva nossa, traz uma série de consequências, uma série de mudanças em nossas vidas. Especialmente de Joana de Ângeles, muitas vezes nós somos criaturas solitárias nos nossos esforços, nem sempre reconhecidos por aqueles que estão à nossa volta. Quando muitos estão correndo atrás dos seus haveres, da matéria, da sua acumulação de fortunas, nós estamos, como cristãos, ou deveríamos estar, distribuindo os benefícios próprios daquilo que Deus nos entrega como empréstimo nesta encarnação. Quando muitos estão buscando as sensações do corpo, nas paixões dissolventes, o cristão decidido está buscando a sua disciplina, a sua transformação moral, baseada, então, na fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Então, somos, como cristãos, então, entregues a uma caminhada que não é muito facilitada. E assim já disse o Cristo, né, que no mundo nós teremos aflições e que nós deveríamos segui-lo, levando a nossa própria cruz. Desta maneira, que Joana de Ângeles, em determinada parte dessa mensagem do livro, ela nos fala que essa condição nossa de servidores em nome do Cristo, evidentemente traz o seu desgaste, traz o seu sacrifício, os seus momentos de renúncia, mas ela nos fala que quando estejamos cansados, devemos renovar-nos pela prece. Se nós estamos, de alguma forma, aturdidos por decorrente ou por ocorrências desagradáveis, vamos recorrer à meditação para compreendermos as razões disso e quais as lições que nos são trazidas através daquilo que estamos enfrentando. E quando nós descobrimos que estamos em alguma situação de estresse ou de mau humor, vamos recuperar-nos pensando em Jesus e buscando Ele para que Ele possa, então, derramar sobre nós a sua mansuetude, pacificando os nossos corações para que permaneçamos na paz do Senhor. E ela conclui dizendo que nós nunca estamos a sós. Seres amados nos envolvem de dúlcidas vibrações, diz ela, que nos sustentam as energias, preservam a nossa saúde e vitalizam as nossas disposições de prosseguir servindo. Diante dessas perspectivas, irmãos, o desânimo não pode ser uma figura presente nessa caminhada luminosa em que nós nos adentramos após este contato mais íntimo com Jesus.
desistir jamais, nem de nós mesmos em nossa renovação íntima, nem desistir de todos aqueles que caminham ao nosso lado nas experiências comuns, especialmente no âmbito dos nossos lares. E aí nós vemos que mesmo depois de enfrentar essas tempestades que possam representar o trabalho da nossa renovação ético-moral, sabemos que haverá um amanhecer de mais plenitude para todos nós quando comemorarmos a vitória sobre nós mesmos e também sobre o mundo, como o fez Jesus Cristo. Vemos, então, que certas observações que os mentores nos apresentam nos levam a reflexões bastante profundas a respeito do que nós estamos realizando nesta encarnação. Um outro aspecto que nós vimos aqui também é a intervenção dos nossos familiares desencarnados sobre a nossa realidade, sobre a nossa experiência aqui, enquanto estamos ainda encarnados. E a irmã Melide, neste capítulo, demonstrou ser um exemplo para termos conhecimento desta realidade ao prestar o seu serviço, não somente à sua neta Hermance, mas também junto ao grupo do Dr. Bezerra de Menezes, a todos aqueles jovens que desencarnaram naquele acidente trágico, como já foi mencionado aqui pela Gisele. Ela, então, diante desta atitude dela e do socorro, nós devemos pensar melhor a respeito dos nossos corações amigos que já desencarnaram, ao mesmo tempo orando por eles, no sentido de que possam estar necessitando também do socorro das nossas orações, mas também mantendo uma relação de intimidade, de amor com eles, para também eles terem essa segurança da nossa afetividade. E muitos deles estarão colaborando conosco, sem dúvida. Porque na ordem do socorro que nós recebemos do plano espiritual, nós temos aí o nosso guia protetor, o chamado anjo da guarda, que nos acompanha sempre e verifica em todos os momentos se nós estamos nos trilhos do cumprimento daquilo que foi planejado em nossa encarnação, antes de assumirmos este corpo que temos agora, inspirando-nos, dando-nos coragem, colocando-nos no caminho reto, naturalmente obediente aí e respeitando o nosso livre-arbítrio. Do outro lado, nós temos, então, os nossos familiares desencarnados, que também nos socorrem em muitos momentos, nos visitam, especialmente durante o sono noturno, em que o nosso corpo descansa e nós nos desligamos de uma forma relativa deste corpo e temos contato com muitos dos nossos familiares desencarnados que nos trazem as suas palavras de consolo ou, de alguma forma, amenizando a saudade que temos deles em razão da separação, porque cada um retorna no seu tempo apropriado para a pátria espiritual. E, além disso, nós temos também tantos outros espíritos benfeitores que nos ajudam em diversas circunstâncias. E as obras de Manuel Filomeno de Miranda, que nós estamos aqui estudando, todas elas trazem esta realidade de trabalho que os espíritos benfeitores fazem em favor de todos nós. Não só ajudando-nos a corrigir determinadas coisas, como agindo de forma previdente para que não nos aconteçam males maiores. É importante pensarmos nisso para mantermos a nossa sintonia mais frequente com esse mundo espiritual que está à nossa volta, através das nossas práticas da oração, da meditação, da reflexão nobre, das leituras edificantes, do uso da palavra também respeitosa e edificante, construtiva na relação que temos com as outras pessoas, para vibrarmos em sintonia com os bons espíritos, o que representa para todos nós uma forma eficiente também de nos distanciarmos dos espíritos que tentem prejudicar a nossa caminhada. Eles influenciam as nossas vidas, sem dúvida, tanto para aquilo que possa representar benefícios em nosso favor, mas há espíritos infelizes também, infelizmente, que acabam também procurando influenciar a nossa caminhada de forma a dificultar a nossa renovação íntima pela qual nós estamos aqui buscando esse esforço no dia a dia.
Um outro ponto que nós tomamos aqui também da experiência da irmã Melide é a profunda resignação dela e a confiança na divindade com relação aos fatos aflitivos que ela estava enfrentando. Nós vimos aí, conforme foi mencionado no resumo, que ela esteve visitando a casa da filha para analisar o impacto daquela notícia no lar, daquela família, o seu genro, e com tudo aquilo ela tentou fazer com que fosse amenizado aquele sofrimento da família, mas de uma forma sensível, ela naturalmente entregou-se às lágrimas, mas não lágrimas de revolta em relação ao que estava acontecendo e sentindo o sofrimento dos seus familiares queridos, mas um sentimento de sofrimento resignado, porque conhece e reconhece que a lei divina se aplica a todos nós nas experiências que nós enfrentamos e cada um de nós enfrentará aquilo que seja necessário para que nós cumpramos o nosso processo educativo como espíritos imortais. Numa outra parte, nós temos aqui também uma reflexão, algumas reflexões que o mentor apresenta neste capítulo, relacionado à mente e aos nossos pensamentos. Vamos repetir aqui a leitura que a Gisele fez já quase ao final do capítulo, onde ele fala que cada um respira a psicosfera que gera no campo mental. E todos nós somos as aspirações que cultivamos, os labores que produzimos. Vejamos aqui a importância da nossa disciplina mental no contexto da nossa relação enquanto espíritos encarnados, com os próprios encarnados também, e com os desencarnados. Porque nós todos temos uma casa mental na qual vivemos. Somos espíritos que moramos em um corpo. E a nossa realidade não é, muitas vezes, aquela que nós transmitimos através deste corpo. A nossa realidade é aquela em que nós pensamos. É o nosso mundo do pensamento que representa a nossa realidade verdadeira. Então, esse respirar a psicosfera que nós geramos neste campo mental vai dizer da qualidade de tudo aquilo que nós pensamos, as ideias que nós criamos com esses pensamentos, as ações que decorrem dessas ideias, as atitudes que adotamos correspondendo a esse conjunto de ideias que nós temos e a execução na vida de tudo aquilo que representa a nossa realidade mental. Poderemos estar aqui trabalhando nos caminhos das realizações nobres, das edificações de uma reencarnação proveitosa, ou poderemos também, pelo nosso livre-arbítrio, caminharmos aí pelos trilhos de sombras, com ocorrências ou realizações infelizes no aproveitamento do nosso tempo aqui enquanto encarnados. Por isso que o mentor acabou trazendo para todos nós aqui uma passagem do Evangelho de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 6, na frase de todos nós conhecida: onde estiver o tesouro, aí estará o coração. Vejamos que alerta nos deixa o Cristo em relação ao risco que nós corremos carregando tesouros inadequados, tesouros de perdição, quando deveríamos estar carregando tesouros de realizações nobres para a nossa felicidade desde já e a projeção da felicidade futura que nos aguarda, segundo aquilo que estamos realizando no momento. Então, evidentemente, dentro desta perspectiva de guardar tesouros mais adequados, nós precisamos ter uma consciência muito certa dos objetivos da nossa encarnação aqui. Nós sabemos, pelo círculo de relações que temos, que isso representa responsabilidades muito graves, especialmente no ambiente da família. Que tesouros estamos acumulando nessa experiência familiar? Deveríamos pensar nisso. Deus, quando reúne na nossa consanguinidade ou nas relações daqueles que estão conosco neste grupo, não o faz por acaso, mas por uma causa.
E esta causa é justa. Ninguém está reunido no ambiente familiar de forma a sofrer qualquer constrangimento nesta relação de convivência, porque Deus gosta de nos ver sofrer ou gosta de nos ver enfrentando dificuldades. São elementos e desafios colocados a todos nós na bendita escola da vida, numa classe de aprendizagem que se chama família. Então, quando nós temos consciência desses objetivos da reencarnação, qual o papel que temos que desempenhar em cada ambiente onde nós estamos, nós teremos a nossa consciência agindo de acordo com os preceitos de uma lei de progresso, de uma lei de relações pacificadas com os irmãos de humanidade, sejam aqueles mais próximos ou aqueles que representam também a multidão como um todo. E dentro desse exercício, a vigilância quanto ao uso do livre-arbítrio, porque é através das decisões que nós tomamos que vamos acumular tesouros de construção, de edificação, ou tesouros de perdição também, segundo aquilo que nós escolhamos. E, de alguma forma, como Deus respeita a nossa liberdade de escolha, decisão e de caminhos tomados na vida, porque sabe que mais adiante, aquele filho pródigo que tenha sido desviado, ele retornará ao seio do Pai, ele nos dá a liberdade de fazermos o que nós quisermos, naturalmente fazendo uma semeadura que produzirá uma colheita que deveremos realizar. Então, vigilância com relação também ao uso do livre-arbítrio, porque a nossa vida ela está toda relacionada com desejos, com anseios, com tendências, com vocações, e que nós trazemos, especialmente as tendências, já de outras encarnações. Nós temos todos boas tendências que são dirigidas pela lei divina que está gravada em nossa consciência. Temos contra nós as experiências malogradas do passado, os nossos fracassos morais, as nossas tendências próprias das imperfeições que ainda carregamos, que tem como objeto e foco o controle desta sombra que ainda carregamos, colocando no seu lugar as luzes do conhecimento e da prática do bem que deveremos fazer para que, através dessas luzes novas, possamos substituir os vícios que ainda carregamos por virtudes que vamos conquistando ao longo da nossa experiência. Então, é evidente, nós somos seres de duas naturezas agora, enquanto encarnados. Nós somos seres físicos e somos seres espirituais, onde um estará atuando em relação ao outro e influenciando-se mutuamente as forças próprias do corpo físico dirigidos pelo espírito, as suas sensações, as suas emoções, conduzindo-nos de alguma forma às realizações dos caminhos que nós escolhermos. Então, nós somos, então, de alguma maneira, responsáveis pela nossa vida espiritual agora e somos também responsáveis por certas obrigações enquanto estivermos neste corpo, que foi o templo divino colocado à nossa disposição para as experiências reencarnatórias e transitórias. O equilíbrio entre as duas naturezas vai dizer do melhor aproveitamento. Então, nós já vimos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente, quando somos alertados ali quanto aos cuidados que devemos ter com o corpo e também com o espírito. E a base de tudo isso é o pensamento. É onde nasce todo o elemento formulador das nossas realizações, é o nosso pensamento. Não é por outra razão que Jesus já nos alertava, como nos informava, ou nos informa o evangelista Marcos, no capítulo 13, onde ele diz que nós devemos olhar, vigiar e orar, para justamente mantermos um nível de equilíbrio em relação ao nosso campo que nos rodeia. E se Jesus é o nosso guia e modelo, vamos buscar nele sempre a nossa referência. Ele disse e deixou a sua mensagem para nós: eu venci o mundo. E convido a todos nós que possamos também vencer este mundo.
mas com mais fortaleza o nosso mundo interior, que carrega ainda muitas tendências e imperfeições. Vencendo o mundo interior, vencer o mundo exterior com as suas paixões ou arrastamentos será muito mais fácil. Deixamos aos irmãos que estão conosco essas referências ou reflexões baseadas, então, neste capítulo de hoje, agradecidos e felizes por estarmos aqui na companhia de vocês, rogando que o Senhor a todos nos envolva na sua paz. Obrigada, Lincoln. Você nos levou ao pensamento com muita leveza, fomos acompanhando, nos lembrando dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Eu gostaria de citar um pequeno trecho do Evangelho, do capítulo 5, que fala a respeito do desânimo. Então, está lá: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. É isso que você nos trouxe hoje também e nós agradecemos profundamente. Agora passamos para o Laudelino, que vai dar continuidade nos aprofundamentos. Queridos amigos, os nossos votos de alegria ao Lincoln, Gisele, que nos antecederam, que possamos todos aprofundar-nos nos estudos, porque nas reflexões pessoais, quando estudo o capítulo, tenho para mim que é exatamente num ponto grave como este apresentado no capítulo por Manuel Filomeno de Miranda, que podemos reconhecer a grandeza do Espiritismo a nos traduzir, clarear, aprofundar os ensinamentos de Jesus. Lia o capítulo e quantos de nós não nos colocamos empaticamente na posição destes pais de Hermance, que vão encontrar a filha que não tinha nenhum excesso, que mantinha uma vida regrada, e ali, numa mesa de um necrotério, nas autópsias, poder encontrar ali já um corpo sem vida. E se nós não tivéssemos o entendimento salutar da doutrina espírita, jamais poderíamos compreender o tamanho da justiça divina vendo um fato como esse. A dor de um pai e de uma mãe, mas como se pegássemos uma injustiça com aquele anjo, aquele querubim que estava ali presente no nosso lar. Antecedendo esse capítulo, os benfeitores nos deixam de maneira muito clara, apresentando que a vida de Hermance já seria uma programação reencarnatória curta, secundário ao ato sídio que ela havia feito com um tiro no peito em reencarnação passada. Ou seja, já traria consigo uma lei de causa e efeito, mas fazendo com que os familiares envolvidos no crime de outrora também pudesse agora resgatar essas dores, essas dívidas, essas pendências, e fazendo com que ocorra um aperfeiçoamento, uma libertação. Mas entender esse processo nos dá uma liberdade de podermos compreender realmente que não há injustiçados, mas não o fato de olhar com um olhar frio uma situação e pensar, não, isso é normal e é natural. Não, empaticamente vibrarmos e realizarmos uma prece fervorosa para podermos auxiliar, sabendo da potência que nós também podemos emitir em tal situação. Não tratar com simplicidade algo que não é tão simples, mas avaliarmos que nem sempre a morte é a tal libertação. Coloca no capítulo, benfeitor, que ninguém morre da mesma maneira. A morte não se dá da mesma forma, porque cada um de nós trazemos conosco individualmente cargas e marcas de jornadas passadas, com compromissos para a vida física presente. Quando vamos avaliando o caso que estamos estudando, percebemos que avaliar as questões da morte em si, temos que considerar as questões das vidas passadas para entendermos essas questões de lei do progresso e uma lei de ação e reação. Porém,
quando vamos percebendo que este vínculo de um corpo como o de Hermance, que tem uma morte trágica, ou seja, não é uma morte natural, aquela morte natural como se nós estivéssemos nos preparando para uma viagem. Vamos organizar uma viagem para o final do ano, aonde vai o casal, mas não vai o restante dos filhos ou a família. Ou vou sozinho, mas eu vou escolhendo o que eu vou levar na mala. Eu tenho tempo para programação, eu tenho tempo para despedida, eu tenho tempo para ir preparando a família. Eu vou naturalmente seguindo um percurso para a grande viagem. Uma morte natural. Agora, uma morte trágica como essa, que não foi uma doença que veio apagando a vela, fazendo com que ocorresse um preparo coletivo à família, nós vamos percebendo que se trata de um trauma, mas não um trauma somente ao corpo físico. A mente, as emoções e todo o processo das dores vivendo essa ruptura, nós percebemos que faz que o aprendizado ocorra primeiro para a Hermance, que está sofrendo agora ainda alguma fase turbulenta desse processo da desencarnação, porque a morte já aconteceu, mas a desencarnação agora estava acontecendo. E da mesma maneira, os pais que estão acompanhando o processo. Uma morte trágica, com essas mortes violentas, que acontecem da mesma maneira que podemos avaliar depois aqueles jovens no acidente de carro, nós percebemos que é um corpo físico, como se estivéssemos cortando um tronco verde. Há ali o sumo, há os fluidos, ainda para uma jornada de médio a longo prazo. E quando há uma ruptura deste tronco, ainda não amadurecido, para fazer com que ocorresse uma morte natural do sistema físico, nós percebemos que esses fluidos ainda estão ali para fazer com que a vida física, a célula, pudesse manter-se sobre uma atividade atômica por maior período, ou fazendo com que essa atividade celular tivesse uma energia. Essa energia, muitas vezes, podem ser vampirizadas por espíritos que nos acompanham, que muitas vezes estão interessados a sentir ainda não só o odor, mas as vibrações, o conteúdo anímico daqueles fluidos, que como se fosse um torpor invadindo o seu perispírito e lhe dando a sensação da materialidade, como se eles estivessem sentindo ainda o corpo físico neles. Nestes casos que nós estamos estudando, vale algumas reflexões. Porque quando estamos falando que na necropsia ou nessas autópsias, que aqui hoje, se é uma morte violenta, obrigatoriamente no Brasil deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal para saber se há algum crime que possa ser analisado, mas encontrar as ferramentas para fazer um diagnóstico da causa das mortes, né? A causa da morte ou da parada, a falência desses órgãos. Se for uma morte natural, avaliar se o diagnóstico primário, o tratamento realizado, estava sendo correto. E se for uma morte violenta, encontrar aonde foi os mecanismos que fizeram que a vida física parasse. Porém, um espírito que está num processo da desencarnação morreu, mas sabemos que célula a célula, quando esse corpo físico está sendo formado, ele está tendo a unidade de força lá nos blocos cromossomiais, os bióforos, como André Luiz coloca, as unidades de força, vinculando o perispírito neste novo corpo físico, célula a célula, dentro da cromatina celular. Cada uma das células recebe a impressão deste perispírito para fazer as subdivisões e organizar o nosso corpo físico, para passar as cicatrizes do caminho, mas para também atrair o momento da morte, se porventura haja chegado o nosso momento. Desta forma, quando ocorre esse processo e o espírito mantém desperto as suas atividades perante a sua jornada terrena, quando o ticket de volta à pátria vem ser coletado, eu tenho um espírito preparado. De uma maneira que Kardec coloca 16 perguntas no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, com o título da volta do espírito.
extinto a vida corporal, a vida espiritual. A volta dele à vida espiritual, como se dá? Como se faz uma morte natural, violenta? Como que a alma recebe essas impressões? Sabemos que na morte violenta especialmente, o espírito se mantém atormentado. Há um tormento, por mais lucidez que eu tenha, a morte é uma ruptura. E até ele se aperceber o que se passa, pode levar algumas horas, dependendo o grau de compromisso, ainda com os vícios que amargam a vida física e espiritual do indivíduo, podem levar não somente horas, dias, meses, anos, para que ele possa voltar à realidade e perceber que a morte foi uma realidade que lhe acometeu o corpo físico, mas descobrir a realidade do seu espírito. Para tornarmos um pouco mais claro, neste caso, onde os jovens, aquele que estava dirigindo, o motorista, com altas dosagens, não só do álcool, mas também de outras substâncias tóxicas que atormentavam a mente que falo física, já estavam no estado de torpor, de entorpecimento, quando ocorre o acidente que é lançado lá no mangue, que o corpo físico já não tem mais vida, o seu estado de torpor e de loucura somente se agrava. Não quer dizer que ocorreu a morte, que ele recobrou a lucidez porque está agora livre, se libertou do corpo físico, mas a mente que já estava atormentada segue ainda mais atormentada. Para tornarmos ainda mais claros, temos que perceber que todo o processo de tormento e vícios que hoje nós temos na vida física não se trata somente de fragilidades orgânicas ou fisiológicas. O perispírito, das suas divisões, como podem trazer só do psicossoma ou dos seus 7 corpos astrais, fazendo com que as suas células semimateriais apresentem um reflexo da sua ignorância e maturidade, mas também imperfeições que são reflexo do corpo. O corpo está refletindo exatamente os alcances morais e conquistas do espírito, que, através do seu perispírito, irradia a matéria. Desta forma, nós vamos morrer exatamente da forma em que estamos vivendo. E se for de uma maneira traumática ou violenta, é porque temos cargas deletérias para serem ultrapassadas, vencidas, aperfeiçoadas em jornada atual. Não somente aquele que tem a morte, mas também todos os familiares que sofrem em conjunto. Um outro ponto de alta relevância nesse estudo é atentarmos em 2 possibilidades. Uma, de forma tão brilhante que o Lincoln nos apresenta, quando as posições de Melide vibrando em benefício à neta, não permitindo que ocorresse nenhum tipo de vampirismo. Os benfeitores depois entrando em prece, atendendo o grupo dos jovens, e algum deles, Fábio e o outro ainda, sem tantos compromissos, não tiveram uma vampirização pela dignidade da família, também por ações que eles, por méritos, apresentavam. Ou seja, há os benefícios salutares e benéficos que cada um de nós, espíritos encarnados ou desencarnados, podemos emitir em benefício de um ente querido, de um amigo, de uma ação coletiva, para beneficiar a ação da espiritualidade em benefício daqueles que estão num processo morte e desencarnação. Porém, quando o motorista está ali em um processo quase de entorpecimento, se vê chamado, como se um fio, não era um fio tão tênue, mas um laço que lhe mantém quase magnetizado, lhe atrai. Ele é levado do ambiente que estava sendo protegido pelos benfeitores. Ele vai ser atraído pelo pensamento, pelo psiquismo que os familiares estão fazendo de dardos mentais, fazendo com que aquela mente, sem condições de realizar conexões positivas ou de defesas pessoais da ação, entra naquele plano vibracional e ainda mais sofre, porque ele estava sentindo, ainda nas funções espirituais, as dores
enlouquecedoras da necropsia, porque de tal maneira estava ligado ainda o seu perispírito às funções celulares, que cada corte, cada serrote, apesar da célula não ter vida física, o seu perispírito ainda o mantinha enlaçado. Não é uma ruptura, é um desenlace. O perispírito vai desenlaçar. Não sei se todos nós assistimos aquele filme O Avatar, que quando conectam os laços, mas é como se um desenlace acontecesse, não uma ruptura. E esses laços ainda não se desfizeram, apesar de que o corpo muitas vezes já tem entrado em fase de decomposição, fazendo com que o espírito sinta todo o tormento que aquela carne, aquele corpo esteja sofrendo, mesmo já não tendo sensibilidades nervosas físicas. Compreendendo dessa forma, vamos percebendo que aonde está o seu tesouro, aí está seu coração, é exatamente para podermos construir os tesouros nos céus, para podermos desenvolver a nossa vida, construir as nossas vitórias íntimas em benefício ao nosso espírito, porque ele sim é aquele que se sobrepõe à matéria, especialmente para nós, que estamos levando jornadas físicas, transitórias, rápidas, na certeza de ser uma passagem. O Espiritismo nos trazendo essa lucidez, teremos sim a consolação absoluta de enfrentarmos a morte em qualquer condições, desde que estejamos dia a dia nos tornando um pouquinho melhores hoje do que ontem, fazendo com que a nossa reforma íntima, nossa e dos nossos, possam acontecer de uma forma gradativa. Essas influências que todos nós podemos estar sendo influenciados positivamente ou negativamente, nos cabe a decisão individual de aceitarmos aquele dardo negativo ou criarmos as barreiras protetoras. Não podemos ter a ilusão que somos espíritos perfeitos e com isso estamos ilesos de qualquer outro dado mental ou de influência do ambiente em que estamos inseridos. Estamos também vinculados no meio deste mangue, desta lama, de um mundo de provas e expiações, de uma psicosfera densa, aonde ainda o mal sobrepõe o bem. Ou seja, nós ainda não temos tantas qualidades virtuosas, mas despertando a nossa mente para as construções individuais, não nos permitindo mais influenciar de tal gravidade, porque estamos despertando a consciência através do conhecimento, especialmente em momentos a que anteriormente poderia levar a nossa mente à loucura, a enfrentar uma situação como essa, e hoje poder compreender e consolar a nossa alma, mas poder vibrar positivamente uma prece fervorosa a esses pais que de uma maneira puderam enfrentar tais situações como estas, mas também aos filhos que estão sendo recebidos do outro lado, como os pesadelos de Hermance, que estavam ali sofrendo e eram irradiações ainda da família, que lhe desejavam o melhor, mas desejavam que ela estivesse do seu lado. Fazer com que as nossas preces pudessem receber, enviar os melhores fluidos para que ela recebesse, então, uma dosagem fluídica para poder acalmar, acerenar a sua mente e fazer com que a família também receba. Porque nós estamos criando uma atividade, não mais a passividade de aceitar as situações em uma fé cega, mas uma fé racional para viver os momentos totais que a humanidade passa, mas que a nossa vida passa, levando a fé inabalável que o Espiritismo nos faz construir em nossas vidas. Essas seriam as reflexões que eu gostaria de propor na noite de hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos, Laudes, também as suas reflexões que nos lembram dessas realidades e também da gente de nós sermos solidários, né, a todos aqueles que padecem dessas provações, dessas expiações, e lutando para que nós possamos
superar as nossas provações, os nossos testemunhos. E agradecemos mais uma vez ao Lincoln pela colaboração, ao Laudes, aos amigos que nos acompanham semanalmente, que nos deixam os seus comentários carinhosos no nosso chat. É sempre uma alegria podermos estar aqui. E que nós, então, possamos ter uma boa noite, uma noite de paz, de harmonia, e nos reencontrarmos na semana que vem. Até lá!